Olá a todos, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma Neurolive. Como vocês sabem, terça, quinta e domingo é dia de Neurolive. Que bom ter você aqui com a gente de novo. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje sozinho para fazer a Neurolive. A Luciana está em viagem, eu não tenho minha assessoria comigo hoje. Então eu estou aqui pronto para bater um papo com vocês. E talvez eu vou ter que sair daqui um pouquinho para poder ver as perguntas aí próximas de mim, do outro lado do aparelho. Vocês podem perceber que hoje as palavras não estão invertidas, que é algo que às vezes acontece quando a gente tem que usar o aparelho e ao mesmo tempo, usando o aparelho celular, e ao mesmo tempo tendo que observar as perguntas. Por ser algo complicado, mais difícil, eu falei, não, deixa. Muita gente se incomodou da última vez, então eu falei, não, vamos deixar desse jeito mesmo, acho que agora vocês estão assistindo direitinho. Não é mesmo? Que bom. Espero que tenha ficado bem enquadrado, eu preparei tudo certinho para que a gente não tivesse nenhum tipo de dúvida e nenhuma desconexão com uma boa apresentação, não é mesmo? Gente, quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Vocês já devem ter visto que o assunto é muito bom e, sem dúvida alguma, muita gente vem me cobrando para falar de mutismo seletivo nas lives. Isso é algo recorrente. Você que me cobrou e que várias vezes veio pedindo isso, tá aqui, ó, chegou a vez da live sobre mutismo seletivo. Quem já andou me cobrando outros assuntos, fica tranquilo que nós vamos chegar lá, tá bom? Primeiro ponto, quem está chegando pela primeira vez, as Neurolives são formas de aula e ao mesmo tempo de apresentação de temas que são importantes, temas que são normalmente que geram muita dúvida nas pessoas, né? E que muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação fácil, acesso à informação aplicável no cotidiano ou a informações que são cientificamente comprovadas e que aqui na Neurolive a gente tem essa oportunidade, tá bom? Deixa eu dar só um tempinho aqui para ver como é que estão as perguntas e como é que estão indo as coisas. Só um momento. Muito bem, muito bem. Andréia, Leila, que bom que vocês já estão aqui, né? Eu estou vendo um pouquinho, ó, Simara de Curitiba. Então vamos entrando todo mundo, já temos quase 100 pessoas. Olá, estou aqui de novo. Quase 100 pessoas e a live está andando, está correndo, então perfeito, as coisas estão andando. Então você que está chegando pela primeira vez, as Neurolives ocorrem de terça, quinta e sexta e domingo. Terça e quinta, temas diversos, de aprendizagem, de comportamento e de aprendizagem, né? No domingo, temas diversos em autismo. Então, nós dividimos isso para poder realmente dar um pouco mais de foco no autismo, porque só o autismo os assuntos são diversos, né? E a gente tem que ampliar mesmo um pouquinho mais o conhecimento sobre isso. Quem já está com a gente há muito tempo sabe muito bem que essas lives elas ficam reservadas, elas ficam gravadas lá na fanpage da Neurosaber. Entra lá no ícone, vídeos. A hora que você entrar na fanpage da Neurosaber, tem lá do lado esquerdo, escrito assim, vídeos, clica lá, pronto, aparece todas as lives anteriores realizadas, tá bom? Quero só deixar um aviso que como o celular está longe de mim e está com o seu lado inverso voltado para mim, eu não vou poder ver as perguntas, tá bom, gente? Então eu vou falar sobre mutismo seletivo sem, infelizmente, poder ver as perguntas. Mas tudo bem, isso ocorre esporadicamente, excepcionalmente, porque infelizmente a Luciana não está por aqui hoje, tá bom? Bom, quem não conhece a Neurosaber, nós temos o site neurosaber.com.br e temos o entendendoautismo.com.br, tá bom? Esses dois sites são conduzidos pela Neurosaber e são alimentados e administrados por mim e pela Luciana. E, obviamente, nesses sites você pode encontrar informações diversas, atualização, links, você pode ver lá, também, presenciar nos dois sites e-books e também alguns vídeos que nós já postamos anteriormente. E a Neurosaber também está presente no YouTube,
vai lá no canal Neurosaber que tem vários vídeos, tem acho que 10 ou 11 vídeos de mais de 40 minutos sobre assuntos diversos. E você pode baixar, você pode usar o vídeo para divulgação, usar o vídeo para levar lá para a tua escola e para fazer formação de professores, para levar os pais e os pais terem maior conhecimento daquele assunto. São vídeos livres, ok? Bom, então vamos falar de mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um transtorno de comportamento. E é um transtorno do tipo transtorno de ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade ele tem várias classificações, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de ansiedade do tipo fobia, né? Fobias específicas, fobias diversas. Você tem o transtorno de ansiedade do espectro obsessivo-compulsivo, ou seja, existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Não vou entrar em detalhes em relação a isso. Destes tipos de transtorno de ansiedade, nós temos o tipo transtorno de ansiedade de comunicação social, que é o outro nome que nós damos para mutismo seletivo. O que é mutismo seletivo? O termo já fala, né? Mutismo não fala, né? E é um não falar intencional. E seletivo porque seleciona com quem fala. Com quem que essa criança fala? Ela fala com quem ela se sente confortável, com quem ela se sente bem, com quem ela não tem nenhum tipo de receio ou medo. Essa criança fala principalmente com aquela pessoa com quem ela se identifica e se sente segura, tá? Com outras pessoas que ela tem algum tipo de receio, medo, ela simplesmente não fala. Ela entende, ela dá alguns olhares de que está acompanhando a situação, ela faz as atividades dela, cumpre rotinas, conduz situações comuns, mas na hora de falar com uma determinada pessoa, com um determinado grupo, essa criança simplesmente se cala, tá? E por que a criança faz isso? A criança que tem mutismo seletivo, ela tem um perfil de criança mais sensível, mais imatura, que já é uma criança tímida e introspectiva. Tem um perfil daquela criança que tem dificuldade de chegar nos lugares, se apresentar e se acomodar à situação rapidamente. Então são crianças que têm um imenso desconforto quando vai para lugares que não conhece muito, ou para lugares que não é da sua família ou não é da sua casa, e que rapidamente ela é induzida a ter que cumprir aquelas atividades ou ter que chegar e já conhecer o ambiente, chegar e já saber onde tem que ir, chegar e já ir tendo contato com crianças ou pessoas das quais ela não tem contato ou não conhece. São crianças extremamente sensíveis, elas têm uma dificuldade de relaxar na hora de fazer uma atividade de comunicação social. Então são crianças que têm medo de conversar. Você já percebe desde antes dela entrar na escola que ela já tem esse perfil, e na escola geralmente é o momento que as coisas aparecem mais, explodem, né? É o momento que o quadro clínico do mutismo seletivo vem com toda a força. Por quê? Porque não é o ambiente da casa dela e é uma criança que tem desconforto em lugares estranhos e medo de conversar. Ambientes estranhos são sempre difíceis para essa criança. E em determinados lugares onde ela se sente mais confortável com alguém, ela pode até expressar alguma coisa. Mas se ela chegar num lugar que todo o ambiente é hostil, ela sente que esse ambiente é hostil, porque às vezes quem vive lá naquele ambiente da escola vai falar, mas aqui a gente não faz nada de mal para essa criança, a gente não assusta ela, a gente não faz nada, aqui é um ambiente que a gente deixa a criança à vontade. Mas muitas vezes a criança com mutismo seletivo ela tem que ser delicadamente apresentada e colocada àquele espaço. E muitas vezes a escola tem que criar um mecanismo sistemático, tem que criar uma forma de manter aquele ambiente confortável para ela. Tá bom? Nós já vamos falar sobre isso já já, o que fazer. Outra coisa importante, ela tem muita dificuldade de perguntar para as pessoas aonde é o banheiro, perguntar onde fica o local das refeições,
perguntar onde é o laboratório, perguntar onde é o parquinho, né? Então ela está lá na escola e se ninguém desconfia que ela é uma criança que tem uma ansiedade de comunicação social, ninguém ajuda espontaneamente essa criança a chegar nos lugares. E ela morre de medo de ter que perguntar aonde vai ou aonde eu vou. E o que acontece então? Essa criança, ela seleciona, ela chega lá e ela não conversa com ninguém. A escola fica apavorada porque a criança não expressa, ela não põe para fora, por meio da sua fala, aquilo que ela pensa ou sente. Muitas dessas crianças podem ter transtorno de ansiedade de separação, elas não conseguem se desgrudar dos seus pais. E começa a dar crise de pânico, choro, podem inclusive ter atitudes de irritabilidade e agressividade na escola. E isso não é por maldade, é por medo, por insegurança excessiva. A criança pode ficar pálida, vomitar, ter diarreia, ter dor na barriga, dor nas pernas, ficar extremamente num estado de hiperadrenalina. E essa criança fica numa situação de paralisia. Se a escola não cria mecanismos confortáveis para essa criança passa a não querer mais para a escola. E sistematicamente, gente, olha, eu já tive 2 casos no consultório em que a criança ficou até 4 meses fora da escola. Já pensou que ia ficar 4 meses fora da escola? Os pais ficam angustiados porque não sabem o que fazem. A escola, muitas vezes, força a barra para essa criança voltar logo para a escola. Diz que vai chamar o conselho tutelar, que isso é frescura, que os pais mimam demais a criança. E não é verdade. Isso é um transtorno neuropsiquiátrico e que precisa ser conduzido com muito carinho. As escolas precisam tomar muito cuidado com medidas como essa, porque tem casos que isso não vai resolver. Acionar o conselho tutelar vai deixar essa criança, inclusive, em mais pânico ainda, porque ela vai começar a pensar que o pai e a mãe vão ser presos se ela não voltar para a escola. Mas ela tenta voltar para a escola e tem pânico lá e não consegue entrar na escola. Aí ela se culpa porque ela não conseguiu ficar na escola e voltou para casa, e expondo o pai e a mãe a sofrerem algum tipo de sanção por mecanismos da justiça ou por processos que podem vir a tomar porque a criança não foi para a escola. Então calma, gente. Quando uma criança não quer ir para a escola, nós temos que analisar o porquê. Tem que ser investigado, tem que ser feito um diagnóstico. E a base disso é perceber todos esses sinais que eu acabei de falar para vocês aqui. Uma criança com mutismo seletivo, ela está dentro desse contexto. Uma criança com sinais de mutismo seletivo deve ser conduzida diferente do que muitas vezes a gente vê a escola falando. Ok? Vocês estão entendendo? Estão entendendo bem? Deixa eu sair um pouquinho aqui para ver se vocês estão entendendo bem. Vamos lá. Quem está entendendo, coloca um coraçãozinho, um joia. Pode fazer aí a sua demonstração de que vocês estão entendendo. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Olha uma pergunta interessante aqui, né? A Maria Mota está dizendo, será que essa criança às vezes também não faz isso para manipular os pais? Olha, o que é nesse caso manipulação? Se a criança está com medo, ela não consegue ir para a escola, ela não consegue se comunicar lá, você acha que essa criança não está sofrendo? Pode ser uma forma de manipulação? Não. O que pode até acontecer é que ela, talvez na cabeça dela, ela até possa pensar que não conversando com as pessoas lá na escola pode ser um meio que os pais têm de dar mais atenção para ela. Isso acaba acontecendo mesmo, até porque os pais têm que fazer isso. Essa criança está precisando de conforto. Mas não que ela esteja manipulando. Tá? Não que ela esteja manipulando. Ela está, no fundo, numa situação de insegurança muito grande. Então a gente não pode pensar assim. Tá? A visão é uma criança insegura, desconfortável. E eu tenho que dar o suporte para ela. Muito bem? Então eu venho oferecer para vocês como conduzir, como abordar o mutismo seletivo, especialmente na escola. Né? Então, 7 passos que podem ajudar e muito a conduzir crianças com mutismo seletivo na escola. Bom, hein, gente? Ó, o tema é bom. Nesse exato momento, você não quer chamar alguém da escola, lá do seu filho? Você não quer chamar alguém que trabalha na escola, lá do seu filho? Um psicólogo, uma fono,
um médico, um pediatra que muitas vezes atende crianças lá da escola? Hã? Eu acho que agora é o momento. Deixa eu ver quantas pessoas estão aí. Deixa eu ver. Nossa, temos 305 pessoas. Que maravilha. Mesmo assim, usem. Agora é muito importante. Eu gostaria que vocês anotassem papel, caneta na mão, ou papel e lápis na mão. 7 passos. Quando uma criança tem mutismo seletivo, diagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar, o que a escola e os pais devem fazer? Vamos lá para os 7 passos? Primeiro passo. Tudo tem que ser direcionado para criar um ambiente com conforto para essa criança. Fazer tudo devagar, delicadamente. Vou dar um exemplo. Como eu já conduzi muitas crianças com mutismo seletivo no consultório, e graças a Deus com sucesso, o que eu orientava a escola? Primeira coisa, a criança tinha que primeiro ir com a mãe, ir com o pai, e os pais permanecerem na escola por um certo tempo. Depois a criança, dependendo da situação, se a criança quisesse ver o pai e a mãe toda hora, a orientação é que os pais permanecessem na escola, um deles permanecesse na escola. Fiz atestado médico, que a mãe trabalhava e ela ficava na escola. Conversei com o médico do trabalho, lá da empresa da mãe. Então o médico do trabalho interviu junto à empresa, explicando que a mãe tinha que permanecer na escola com a criança. A escola permitiu, junto com o núcleo, permitiu com que a mãe permanecesse lá. Então, ou seja, criou um ambiente de conforto, tá? E aí, vamos tirar a mãe da escola? Sim, no momento oportuno. Essa criança mais segura na escola, a mãe começava a ir cada vez menos tempo na escola. Mas não de uma hora para outra a mãe parava de ir para a escola, não. Olha, hoje ela ficou só 3 horas e meia, amanhã ela já ficou 3 horas e 10. Passou uma semana, ficou só 2 horas. E aos poucos a criança foi percebendo que a mãe não ia desaparecer. A partir daí a criança passou a ficar no estado de conforto. Então a escola tem que agir com conforto e com delicadeza. Calma, nada de pressa. Nós estamos trabalhando com processos que geram ansiedade e medo na criança, tá? Então tem que ir muito devagar. Segundo ponto, os pais devem ajudar a escola. Os pais devem participar desse processo, porque geralmente é com os pais que a criança conversa. E não com o pessoal da escola. Com o pessoal da escola ela tem medo, ela tem insegurança. Então os pais devem estar sempre juntos com a escola em atividades da escola, para que a criança comece a ficar mais familiarizada com o ambiente escolar. Reduz a ansiedade dela, ela fica com menos medo. Terceiro, suporte psicológico. Essa criança precisa de atendimento psicológico. É necessário ou a convocação de um psicólogo para fazer esse processo na escola. Então, seria tipo um atendente terapêutico, tá? Ou um psicólogo que não precisa estar no ambiente da escola, mas que vai dar suporte e orientar e perceber em que ponto a criança está para a escola tomar medidas mais aprofundadas ou não. Então, esse é um processo que tem que observar passo a passo. Às vezes a criança não está preparada para a mãe parar de ir na escola, ou parar de estar presente lá. Ou, de repente, os professores ainda não demonstraram estarem preparados para lidar com a situação. Porque a criança não fala, eles acham que a criança está fazendo chantagem. E não é verdade. Quarto, se tiver que começar a fazer tarefas e atividades atividades de sala de aula lá na casa da criança, tudo bem. Pode-se fazer isso sim. Eu já tive casos no consultório que a criança era da zona rural, era de escola rural, e a escola rural teve que levar conteúdo diário para aquela criança lá no sítio. Ela continuou tendo a aprendizagem dela, normal, até que ela começasse a entrar numa fase de menos ansiedade, começar a aceitar aos poucos a permanecer na escola, até um determinado momento que ela começou a falar com todo mundo na escola. Então foi um processo paulatino. E às vezes as tarefas e atividades de classe tem que ir lá para casa dos pais mesmo, não tem saída. Tá? Eu já tive casos assim, inclusive a escola ficou muito brava comigo quando eu tive que fazer essa recomendação. Mas eu não tive outra saída. A criança já estava em tratamento comigo e com a psicóloga há 4 meses e não tinha evolução.
Então a gente tinha que tomar alguma medida um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais aprofundada. Quinto, sempre que tiver irmãos na mesma escola, fazer as atividades de escola com essa criança com mutismo com o irmão do lado, ou com alguém da família do lado, para que a criança perceba que aquele ambiente da escola pode ser apenas uma continuidade da sua casa. Com o irmão do lado, ou com a irmã do lado, o paciente com mutismo ele fica mais relaxado e tem com quem se comunicar oralmente. Porque às vezes ele não fala com ninguém. E aí, como é que ele vai colocar para fora aquilo que ele sente se ele não se sente à vontade e não fala? O irmão ou a irmã está ali para ser o seu ponto de apoio, para ele relaxar e falar. Pôr para fora o que ele quer, pôr para fora o que ele sente. Sexto, levar os amigos da escola para casa. Olha que legal! Faz um churrasquinho lá, faz um bolinho, uma pizza, o aniversário da criança com mutismo, faz lá e leva a maioria dos amigos da escola para que ele se sinta à vontade com os amigos com o passar do tempo. E quando ele for para a escola, ele vai presenciar os mesmos amigos que estavam na casa dele, criando um vínculo mais constante, uma amizade mais sólida. E com isso a criança vai perdendo aquele impacto do desconforto social. Isso vai reduzindo. Ok? E sétimo, a intervenção deve ser multidisciplinar. Depende da escola, depende da família, depende do suporte psicológico e tem casos que a gente tem que medicar, viu, gente? Tem casos que a gente tem que medicar. Principalmente aquelas crianças com mutismo grave, severo, que não fala com ninguém, ou aquela criança que tem vários sintomas corporais de ansiedade, ou aquela criança vomita quando chega na escola, ou ela entra em pânico quando entra na escola, ou já vem com sintomas de ansiedade severa de separação, e aí ele não quer ficar desgrudado da mãe e do pai de jeito nenhum, ou é aquela criança que chora compulsivamente enquanto ela está no ambiente escolar. Então a medicação ansiolítica reduz bastante essa ansiedade e ajuda bastante a melhorar isso. Ok, gente? Ó, 7 passos, tá bom? Agora eu vou aproveitar, já que eu tô sozinho, né? E vou conversar aqui com vocês. E com certeza, né? Olha aqui, tudo bem? Então vamos responder algumas perguntas. O mutismo seletivo é síndrome, transtorno ou distúrbio? É transtorno psiquiátrico, tá bom? Vamos ver. Olha, Adri Ribeiro, meu filho tem 10 anos e tem dificuldades para aprender. Ele não sabe, mas consegue copiar alguma coisa. Mas ele não entende. O que posso fazer para ajudar ele? Olha, Adri, avaliação multidisciplinar. Leva para fono e para um neuropediatra dar uma avaliada, tá? Vocês estão entendendo? Vamos lá, eu quero pergunta de mutismo seletivo. Tanta gente me cobrou para dar essa aula, né? Eu estou querendo ver perguntas de mutismo seletivo. A Marlene Silva, do Carmo de Pina. Boa noite. Na minha escola tem um aluno de 5 anos. Na escola nunca fala nada, mas gosta muito do professor e manda áudio pelo WhatsApp perguntando sobre o assunto que o professor está ensinando. Legal, Marlene, ó. O WhatsApp é um caminho para dar uma relaxada nessas crianças, tá? Que bom, gente, que bom, hein? A gente tem que usar a criatividade. Ó, alguém aqui fez uma pergunta. Pode-se confundir mutismo seletivo com TEA, com autismo? Pode. Eu mesmo já tive um caso que eu confundi. Eu achava que era autista e quando eu fui ver a criança tinha mutismo seletivo. E quem me ajudou a fazer o diagnóstico? A psicóloga que atendia a criança e a escola. Olha que legal. Muito bem. Vamos ver aqui se tem outras perguntas. Muito bem, muito bem. Eu vou direcionar para as perguntas de mutismo seletivo, né? Olha a Nídia 15 aqui, ó. Criança com síndrome pode ter mutismo seletivo? Pode. Se crianças que não apresentam comprometimento neurológico podem ter mutismo seletivo, imagine crianças com síndromes que têm deficiência intelectual, ou às vezes apresentam problemas de aprendizagem, têm uma imensa segurança de ficar longe dos seus pais porque os pais estão acostumados a super protegerem crianças com síndromes. Elas têm mais exposição para ter mutismo seletivo, sim. Tá bom? Vamos ver. Eu estou só tirando as perguntas porque eu estou sozinho aqui hoje, né? A Mônica Godoy fez um comentário muito bom. A família é fundamental no âmbito escolar, é verdade. E as escolas têm que parar com esse negócio de não deixar a família participar, tá?
Às vezes o médico recomenda, o psicólogo recomenda e a escola continua tomando uma atitude de não deixar a família participar de situações como essa, tá bom? Não sei se vocês estão entendendo, mas é verdade, tá bom? Isso é muito importante mudar. A Mônica Godoy também faz faz uma colocação, né? Tem uma criança encaminhada pela escola com mutismo e em 12 sessões apresentou diálogos e hoje já sorri. Trabalho com filmagem durante as sessões. Ele até sorri, porém na escola está no 3º ano e não está alfabetizada. Mônica, veja bem, por ela ter mutismo seletivo, com certeza isso deve ter atrapalhado a evolução escolar dela. Isso deve ter também atrasado a aquisição da aprendizagem de leitura, escrita e matemática. Então tem que fazer um belo de um reforço, viu, Mônica? Porque senão essa criança pode começar a ter medo, mas daqui a pouco ela vai começar a sentir que a escola não foi feita para ela. E não é verdade, né? Vamos ver. A Yasmin Mercedes. A partir de que idade é considerada uma alteração? Porque às vezes crianças em torno de 2 anos apresentam essas características. Yasmin, a questão é aonde ela faz mutismo seletivo, em que momento e se isso atrapalha a capacidade de comunicação social dela, tá bom? Se com 2 aninhos ela tem outros meios e outras formas e a idade permite, ela dá conta do processo às vezes sem falar muito. Mas o mutismo geralmente são crianças um pouco maiores que acabam de entrar na escola e nos primeiros 2 anos de escola é que normalmente isso acontece, tá bom? Vamos ver quem mais aqui fez observações. Eu estou procurando observações só de mutismo seletivo mesmo, tá, gente? A aula de hoje é esse tema. E nós temos 370 pessoas aqui, que bom, hein? O pessoal gostou do tema. E olha, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Olha, levem essas informações, né? Os 7 passos, as 7 dicas, tá bom? Não esqueçam que essas dicas funcionam, tá? Tem fundamentação científica. E, ó, eu vou dar uma dica para vocês, hein? Vou dar uma dica para vocês. Sabe da onde eu tirei esses 7 passos? Da psicóloga Vera Joff. A Vera Joff é uma das maiores especialistas dos Estados Unidos em mutismo seletivo. Sabe onde ela nasceu? No Brasil. Legal, né? A Daniela Prado Baca Santos. Como a fonoaudióloga pode ajudar? Dani, o mutismo não é um problema fonoaudiológico, tá? O mutismo é um problema psicoemocional, psiquiátrico. Mas a fono pode ajudar, conhecendo tudo isso que ouviu hoje e orientar a escola o que fazer. Você, como fono, pode ajudar a escola a cuidar de problemas psicológicos ou psiquiátricos. Olha que legal! Isto chama multidisciplinaridade. Então, sabendo disso e esclarecendo para a família que o problema não está na estrutura de linguagem, mas sim no modo como a criança se comunica pela fala, sendo ela seletiva, porque ela tem um problema psiquiátrico ou psicoemocional, pronto, você já fez seu papel muito bem nessa história, tá bom? A Daiane fez aqui, ó, Daiane Michelato, trabalha comigo também. Daiane fez uma observação muito legal, ó. Aproximação sucessiva é uma intervenção importante nesses casos. Foi o que eu falei aqui para vocês, né? Fazer tudo com conforto e delicadeza, devagar, vai com calma. Mutismo é um processo que, se você não trabalhar devagar, com aproximação sucessiva, a criança não evolui. Ok, gente? Gostaram do tema de hoje? Foi bom, né? Muita gente vai aproveitar esse tema. Quem gostou do tema, faz um joia, põe um coraçãozinho, porque isso é muito importante. A gente precisa ter uma noção se os temas são relevantes. E o mutismo, normalmente, é um tema muito relevante e, olha, relativamente comum no consultório, hein? Escolas. Criança que não fala na escola, que se esconde muito, que não se expõe. Escola, tem que encaminhar. Não deixa essa criança evoluir para um quadro psiquiátrico, tá? A melhor forma de plenamente termos saúde mental e saúde escolar é prevenção e detecção precoce de problemas de comportamento, tá bom? E o mutismo muitas vezes pode ser um sinal e precisa ser investigado e conduzido de forma multidisciplinar. A escola precisa da equipe de saúde e precisa da família para conduzir essa criança lá, tá bom? Não impeçam o pai de entrar, não impeçam a mãe de entrar, vai com calma, que isso não é frescura, isso não é mimo não, ok?
Tudo de bom para vocês, uma boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a live de hoje. Até!